Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É uma alegria a gente estar aqui reunidos nesta manhã fria, mas muito gostosa, porque na presença do Senhor, a Bíblia diz que há plenitude de alegria. Então, os irmãos que estão aqui congregados, estamos juntos aqui, Deus está aqui. E nós louvamos e adoramos o seu nome. Uma alegria imensa receber alguns que há tempos não podiam estar, hoje estamos juntos, que bênção. Alegria imensa em logo depois da mensagem consagrarmos a Deus outro bebê. Nós louvamos a Deus por esse bebê, pelo Nicolas, que será consagrado ao Senhor hoje. E você que está nos acompanhando na sua casa, Deus está aí também, porque Deus é onipresente. Quem sabe alguém esteja acompanhando, estando doente, Deus está com você. Deus está presente em toda parte, porque Ele é onipresente. Deus está com você em viagem, Deus está com você na tribulação, na impossibilidade de estar aqui. Deus está com você. Tome o seu coração nesta hora, sua mente, seus pensamentos e entregue tudo ao Senhor. E diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Amém? O pastor Kiko já orou aqui agora neste momento, no intervalo da nossa transmissão, mas eu gostaria de convidar você a orarmos neste momento, envolvendo os irmãos que acompanham das suas casas, orarmos juntos, abrindo o nosso coração para a palavra que será ministrada. Pai Celestial, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra nos orienta, a tua palavra nos alimenta, nos conforta, nos direciona, nos corrige, e nós abrimos o coração nesta hora para que todo o teu propósito, através da tua palavra, vivificada pelo teu Espírito, se cumpra em nós nesta manhã. Oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho, dado por nós. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 20. É uma das passagens que nós estamos lendo o livro de Lucas ao longo destas últimas semanas e temos aprendido coisas aqui com o Senhor Jesus, com a vida e obra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre Lucas capítulo 20, nos primeiros 8 versículos, do versículo 1 ao 8º. Então vamos fazer a leitura deste texto. Quero pedir a você que acompanhe, por favor. Diz assim: aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos: dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Então eles arrazoavam entre si: se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Tem algumas perguntas aqui nesse texto que nós lemos, né? Os principais religiosos fizeram uma pergunta para Jesus, Jesus fez uma pergunta para eles.
eu quero fazer uma pergunta para você. Se você estivesse num médico, aguardando o resultado de um exame que você trouxe ali, que você fez a pedido do médico, e você vai entregar esse exame para o médico. E o médico pegasse aquele exame, olhasse ali e dissesse para você: olha, o problema é grave. Você tem alguns dias de vida. Dramático, né? Qual seria a sua atitude? O que você faria se tivesse um diagnóstico tão sombrio desse? Parece uma pergunta muito dura, mas eu conheço situações em que isso aconteceu realmente. Situações de pessoas muito próximas a mim. Quando eu fiz angioplastia em 2012, o médico disse: pode ficar tranquila que essa válvula ela aguenta de 10 a 15 anos. Já passaram 10. E quando eu me lembro disso, Deus me dá uma serenidade tão grande, porque quem tem o controle de tudo é o Senhor. Mas existem diagnósticos muito mais sombrios do que este que eu mencionei, né? Se dissessem para você, você tem alguns dias, o que você faria? Jesus estava vivendo aqui os seus últimos dias de vida terrena. Era a última semana de vida de Jesus nesta terra. Ele sabia de todas as coisas e sabia que ele ia morrer na cruz dentro de poucos dias. O que será que Jesus fez? Olha o versículo 1. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sabe o que Jesus fez? As mesmas coisas que ele sempre fez. Ele não mudou a agenda dele. Ele não mudou os compromissos dele. Ele continuou fazendo, porque ele sabia do seu objetivo neste mundo, ele sabia que ele estava cumprindo dia a dia a vontade de Deus para ele, ele só tinha uma coisa para fazer: continuar. Até que chegasse o momento. E nós sabemos que Jesus, nós temos acompanhado aqui no Evangelho de Lucas, nós sabemos que Jesus está fazendo aquela viagem que ele começou desde lá do capítulo 9 de Lucas, no versículo 51, começa essa viagem. Nós estamos agora no capítulo 20. Lá no 9:51 está escrito: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, os dias em que ele deveria voltar para o céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E ele estava na Galileia. É como se ele estivesse na Bahia e precisasse vir para o Rio Grande do Sul. Então tinha todo um trajeto para ele cumprir até chegar a Jerusalém. Então ele começou a viagem. Falta tantos dias, está chegando o dia de eu voltar para o céu. Eu tenho uma coisa muito importante, que é o clímax da minha missão neste mundo: morrer na cruz pelo pecado das pessoas. Então é lá em Jerusalém que eu tenho que morrer. Então vamos para lá. Intrépida resolução, certa, convicto de que vou para Jerusalém, porque lá eu vou cumprir todo o propósito pelo qual eu vim ao mundo. Então Jesus foi, e nessa longa viagem muitas coisas aconteceram, muitas curas, muitos milagres, muitos ensinos. Quando a gente chega no capítulo 13, teve um momento em que algumas pessoas quiseram dissuadir Jesus a não ir para Jerusalém, tirá-lo do seu propósito, e falaram para ele: olha, não vai, retira-te daqui, porque se você for para Jerusalém, o rei Herodes vai te matar. Jesus sabia que ninguém iria matá-lo, ele iria entregar a sua vida voluntariamente por nós. Então ele respondeu assim: importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém.
Ou seja, eu sei que eu vou lá para morrer. Não é nenhuma novidade o que vocês estão falando. Só que não será dessa maneira, porque Jesus sabia que ele iria, de que tipo de morte ele iria morrer. Então Jesus prosseguiu. E quando ele entrou em Jerusalém, como a Thalita mencionou agora há pouco ali, ele entrou montado no jumentinho, triunfalmente, entrou, chorou ao ver Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Jesus entrou, foi direto no templo, purificou o templo, porque ele chegou e encontrou o templo transformado num grande mercado. Fomos ministrados há poucos dias sobre isso. E Jesus tomou aquelas atitudes e aí continuou o seu ministério, ensinando e evangelizando. Evangelizar é proclamar as boas notícias de Deus. E aí os principais dos sacerdotes. Então eles confrontaram Jesus. Podemos dividir este episódio aqui, estes 8 versículos, em 3 partes. Primeiro, o que nós encontramos? A petulância dos líderes religiosos. A petulância, a ousadia deles. Juntaram-se e não era a raia miúda, como se diz, né? Eram os principais sacerdotes, como está escrito aqui, os escribas, aqueles que eram os intérpretes da lei, que copiavam a lei, que sabiam tudo sobre a lei, e os anciãos, aqueles que tinham o controle do templo, que tinham o controle da religião, que tinham influência direta na política, eram os bambambãs. Se juntaram numa equipe e foram confrontar Jesus de forma ousada e fizeram uma pergunta, questionaram duplamente a autoridade de Jesus, porque eles perguntaram assim: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Então, por tabela, eles já tiveram questões com Jesus e com quem tivesse sido aquele que o enviou. Ou seja, Deus. Então, eles questionaram de uma forma terrível o que é autoridade. Nós sabemos que a autoridade é o poder para decidir, para organizar, para deliberar, o poder para se fazer obedecer, inclusive. A autoridade não se questiona, a autoridade também não se impõe. A autoridade legítima e verdadeira, real, ela é recebida, ela é crida, é aceita, é obedecida, mas jamais questionada. E eles questionaram a autoridade de Jesus, dizendo: com que autoridade fazes essas coisas? Ou seja, entrar em Jerusalém montado num jumentinho e permitir ser aclamado pelas multidões, como aconteceu com a entrada de Jesus em Jerusalém. Outra coisa, chegar e derrubar as mesas dos cambistas que estavam ali trocando dinheiro de uma maneira vil, tomando lucros indevidos, injustos, vendendo as coisas ali no templo a propósito, com a desculpa de que a Páscoa se aproximava. Então eles estavam vendendo os animais, trocando moedas ali no templo e ganhando dinheiro, lucrando às custas da fé. Jesus destruiu tudo aquilo. E aí chegam os principais sacerdotes: com que autoridade você faz isso? Ou quem foi que deu autoridade para você fazer isto? A outra coisa a outra divisão desse texto, nós vamos ver a sabedoria de Jesus. Jesus, toda a sabedoria está
condensada nele. Jesus é a sabedoria de Deus. Toda a fonte de sabedoria é o Senhor Jesus. E Jesus tirou o foco dele mesmo, porém não fugiu do assunto, e fez uma pergunta. Jesus usou de uma estratégia muito sábia, porque ele não entrou no jogo dos seus opositores. Os oponentes dele estavam fazendo uma pergunta. Se ele fosse responder essa pergunta com um sim, com um não, foi Deus, eu mesmo, eu sou autoridade, o que seria verdade, ele é a verdade. Ele iria entrar no jogo dos opositores. Mas ele respondeu aos seus opositores com uma pergunta sábia. Aparentemente, um leitor assim, despercebido, pode pensar, ué, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Jesus perguntou assim, respondam-me vocês, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Pergunta simples. Dava para responder com duas palavrinhas, dos céus. Ou se eles quisessem responder dos homens, cada resposta teria duas palavras. Quem era João Batista? Nesta altura aqui, João Batista já tinha até morrido. Por que Jesus fez essa pergunta? Essa pergunta resume uma profunda sabedoria de Deus. Por quê? Porque João Batista pregou o arrependimento. Quando você olha no Evangelho de Mateus, capítulo 3, você vai encontrar João Batista pregando. E ele pregou, qual era a pregação de João Batista? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Voz do que clama no deserto. E aí ele cita uma profecia do Antigo Testamento. João Batista pregou isto, arrependei-vos. E todos aqueles que criam na pregação de João Batista, que era essa, para demonstrar o seu arrependimento, eles eram batizados. Então o batismo de João Batista, por isso o nome Batista, era um sinal exterior de algo que estava acontecendo no coração. Hoje, o batismo do cristão tem maiores significados. É a união nossa com Jesus Cristo, morrer para a velha natureza, ressuscitar com Cristo, é sermos revestidos de Cristo. No tempo de João Batista, o seu batismo era somente esse, um sinal externo, visível, de um arrependimento. E esta é a palavra-chave, arrependimento. Jesus, quando começou a pregar, aí você somente virando uma folha do Evangelho de Mateus, chega no capítulo 4, verso 17, o início do ministério de Jesus. Qual foi a sua pregação? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois, porque está próximo o reino dos céus. A mesma mensagem. Porque a mensagem de Deus é a mesma. A porta para nós termos a vida eterna chama-se arrependimento e fé, porque o arrependimento, para ser válido, ele é necessário ser acompanhado pela fé. Fé em Jesus, na sua palavra, na sua obra, fé na pessoa de Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. E o que é esse arrependimento? Jesus está puxando esses principais sacerdotes, Jesus está puxando estes sábios na fé para o básico, para o arrependimento. Arrependimento, aquilo que João pregou e que Jesus pregou, significa mudança aqui, olha,
na cabeça, na mente. A gente passa a ver o pecado do ponto de vista de Deus. Não é algo exterior, não é algo que possa ser mostrado através de um corte de cabelo, ou de um corte da barba, ou de um vestido, de uma roupa. É algo que se mostra na mente. A atitude poderá ser, sim, que a nossa forma de vestir seja alterada. É um outro assunto. Porém, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir serão transformados radicalmente quando passamos pelo arrependimento. Então Jesus faz essa pergunta. O batismo de João era o batismo do arrependimento. Era dos céus ou era dos homens? A resposta seria óbvia. Mas se eles dessem essa resposta, eles estariam, como diz o ditado, o peixe morre pela boca, né? Eles estariam se entregando, porque eles sabiam que era dos céus. Só Deus pode gerar arrependimento. Eles sabiam que João era um profeta, encerrou a parte que Deus anunciava a vinda do Messias. João foi o precursor do Messias, aquele que anunciou a chegada de Jesus, aquele que preparou o caminho pelo qual Jesus iria passar. Ele cumpriu o seu ministério, foi morto, mas ele pregou o que tinha que pregar. Jesus veio, pregou a mesma mensagem, arrependimento. Eles não poderiam dar aquela resposta, porque senão eles estariam se entregando. Jesus ia dizer, então, por que vocês não creram? Ia acabar o assunto, eles iriam ficar envergonhados diante de todo o povo. Mas se eles dissessem, porque Jesus deu duas opções, Jesus não deu várias alternativas, assinale a correta ou nenhuma dessas. Não, Jesus deu as duas únicas opções. Era de Deus ou era dos homens? Não tinha outra alternativa. Se eles dissessem dos homens, aí eles estariam fritos novamente, porque o povo iria apedrejá-los, porque todos criam que João era um profeta vindo de Deus. Então a resposta que eles deram foi: não sabemos. Não sabemos. Aí Jesus, então, vamos para o terceiro aspecto desse episódio. O primeiro foi a petulância das autoridades religiosas. O segundo foi a sabedoria de Jesus. E agora, em terceiro lugar, o ultimato de Jesus. Jesus, então, responde. Jesus nunca ficou e jamais ficará sem resposta. Ele é a resposta para todas as perguntas que há dentro do ser humano. E Jesus respondeu para eles. Olha a resposta de Jesus. Nem eu também respondo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus não devia uma resposta para eles. Eles estavam tentando encurralar Jesus. Eles estavam procurando de todos os meios achar um defeito, achar alguma coisa para incriminar Jesus e levar Jesus a ser condenado. Mas eles não acharam, ninguém achou nenhum defeito em Jesus. Ele era, como disse João Batista a respeito dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como deveria ser o cordeiro que eles iriam sacrificar dentro dos próximos dias, observando aquele rito da Páscoa? Como deveria ser o cordeiro? Macho de 1 ano, sem nenhum defeito, um cordeiro perfeito. Os sacerdotes examinavam para ver se era um animalzinho perfeito. Só assim poderia ser aceito para ser sacrificado por cada família naquele dia do ano. E aquele dia estava próximo, e ali estava o Cordeiro de Deus, Jesus, o seu próprio Filho, para ser morto
perfeito, ninguém encontrou nenhuma falha jamais nele, nenhum defeito. E ele pregava o arrependimento. Você já se arrependeu? Arrependimento significa uma ação do Espírito de Deus dentro de nós que muda o nosso pensar, a nossa mente. O chip seu é mudado completamente, é transformado. E aquilo que antes você praticava e o escravizava, agora você confessa, deixa, abandona e obtém a libertação. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Nesse mesmo texto está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Todo aquele que vem a Ele liberta. Não é mais escravo de bebida, de outro qualquer vício, de maledicência, de impurezas. Não é escravo de coisa alguma, não é escravo de depressão, de melancolia. Não é escravo de solidão, não é escravo da mágoa, da ira guardada no coração. Todas essas coisas se desfazem diante daquele que era, que é e que há de vir, do Todo-Poderoso que reina, que tem toda a autoridade, nos céus e na terra. Quando você pensa em céus, pode incluir ali todo o universo, as incontáveis estrelas e planetas que os cientistas estão aí descobrindo a cada dia. Todas foram criadas pelo nosso Deus, por Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Ele sabe o nome de cada uma delas. Ele chama cada uma delas pelo nome. Quanto e quão grande é o poder, a autoridade de Jesus. Ele tem autoridade para perdoar pecados, é o único que tem. Quantas pessoas vivem sofrendo debaixo de um fardo de pecado? Jesus Cristo, em Marcos capítulo 2, num episódio lindo em que ele cura um paralítico, ele disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Já imaginou que frase linda, preciosa, poderosa, libertadora de se ouvir? Ele quer dizer essa frase para você agora. Filho, perdoados estão os teus pecados. Só que mediante uma atitude da sua parte, arrependimento. Como João pregava e como Jesus pregava. Jesus tem autoridade sobre a natureza. Nós vemos em todos esses evangelhos maravilhosos, agora estamos lendo Lucas, Jesus com autoridade sobre os ventos, sobre a chuva, sobre a água. Ele é o Senhor das águas. Qualquer outro é impostor. Jesus é o dono do sol, da lua, das estrelas, dos planetas, do inverno, do verão, da vida humana. Os reis da terra, os poderosos. Deus é quem estabelece reis e remove reis. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus tem autoridade para transformar a sua vida neste momento, mediante uma coisa: o arrependimento. Ele chama você ao arrependimento, porque esta é a maneira de você ser livre, de você ser liberto, de você ser uma nova criatura. Estes homens aqui que foram confrontar a autoridade de Jesus eram religiosos, eram observadores da lei, mas não tinham entendimento nenhum no espírito, não eram convertidos. O que adianta ser religioso, observador da lei,
cheio de pompas e não ter um coração transformado. Ao passo que aqueles que seguiam Jesus, por mais humildes, simples, iletrados, sem cultura que fossem, como muitos dos seus discípulos, conheceram a vida eterna, conheceram a libertação, a salvação em Jesus. Ninguém está excluído do plano de salvação de Deus, ninguém. Está excluído por ser pecador? Ele veio para buscar e salvar os pecadores. Está excluído porque foi muito pecador? Paulo nos diz que onde abundou o pecado cresceu, supercresceu a graça de Deus. Então não importa a sua condição, o que importa é a decisão do seu coração. Quer passar pela porta do arrependimento? Quer aceitar a autoridade de Jesus sobre a sua vida? Sabe o que acontece quando Jesus é a autoridade sobre a nossa vida? Nada nos falta. Teve um pastorzinho de ovelhas, de muito tempo atrás, lá no campo, afastado, isolado, cuidando dos animais do seu pai. Ele escreveu um dia assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estava longe de supermercado, de farmácias, isolado de qualquer comércio, longe da família, trabalhando noite e dia, porque as ovelhas tinham que ser cuidadas diuturnamente, mas nada faltava. Por quê? Porque o Senhor era seu pastor. Eu quero convidar você, nesta manhã, a aceitarmos a autoridade de Jesus. Pastor Shed disse uma frase muito bonita sobre isso, eu transcrevi aqui. É impossível reconhecer a autoridade divina se não estivermos dispostos a obedecê-la. Então, se você quer reconhecer a autoridade de Jesus na sua vida, entregue o seu coração e diga assim: aqui estou, Senhor, pronto para obedecer o Senhor. O Senhor opera em nós o arrependimento. É a bondade dele que nos conduz ao arrependimento. E aí ele nos dá vida nova, esperança nova e vívida e imperdível, uma esperança que você não perde. Passamos por vales, por aflições, mas sempre alegres no Senhor. Paulo disse assim, entristecido pela circunstância ali, né? Mas sempre alegres, pelo que eu vejo que é eterno, tem valor eterno e é meu em Cristo Jesus. Sou sempre alegre, independentemente das circunstâncias, porque nada falta àquele que está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Ele é o Senhor de amor, o Senhor que deu a sua vida por nós. Você quer estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque Tu és a autoridade absoluta. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Não há outro que possa nos salvar, porque não há salvação em nenhum outro, porque não foi dado nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o Senhor Jesus, e o Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor revele estas coisas ao coração de cada um. Que o coração de cada um agora seja tocado, aquecido pela Tua presença, pelo Teu trabalhar, levando, Senhor, cada um a desejar estar debaixo da
tua autoridade, autoridade de amor, de provisão, de perdão, de libertação, saindo do império das trevas, aquele império de despotismo, de tirania, que escravizava a vida humana a todo tipo de situação terrível de morte, saindo desse império terrível e entrando no reino do Filho, do amor do Senhor Deus, que se deu por nós na cruz. Obrigada, Senhor Jesus. Tu és a autoridade sobre a minha vida e eu quero dizer, só Tu és o meu Senhor. E eu te adoro. Eu sei que muitos dos meus irmãos aqui podem e estão dizendo o mesmo para o Senhor. Mas se há alguém, ó Deus, que não te conhece como Senhor, que este seja o momento libertador na sua vida. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, oramos. Amém. Amém.